Olá, tudo bem? Eu sou a professora Doane. Nesta videoaula vamos estudar a matéria e os átomos. Muito bonita a paisagem, não é? Tudo que vemos nesta cena, as rochas, a água, a areia, as pessoas, a vegetação, é formado por matéria. Mas a matéria é composta de quê? Empédocles, filósofo grego que viveu no século V a.C., foi um dos primeiros filósofos a tentar responder a essa questão. Ele imaginou que toda a matéria era formada por uma mistura de 4 elementos: água, terra, fogo e ar, em diferentes proporções. No século seguinte, os filósofos gregos Leucipo e Demócrito apresentaram uma nova proposta para explicar a constituição da matéria. Eles defendiam a ideia de que toda a matéria seria constituída por pequenas partículas indivisíveis, que foram denominadas átomos. Esta ideia filosófica considerava que os átomos de diferentes materiais apresentavam formas e tamanhos diferentes. No século XVIII, um cientista se destacou ao estudar as propriedades da matéria: Lavoisier. Ele foi um dos pioneiros e é considerado o pai da química moderna por diversas contribuições que fez ao estudar a matéria. A metodologia científica meticulosa de Lavoisier, como o uso de balança para fazer pesagens precisas das massas de reagentes e produtos e a realização de experimentos em sistema fechado, o levou a perceber certas regularidades nos fenômenos químicos. Isso contribuiu para a elaboração de leis e cálculos, relacionando as quantidades de reagentes e de produtos em reações químicas. A lei da conservação das massas de Lavoisier é um exemplo. Segundo ela, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa lei foi proposta ao se verificar que não há alteração entre a massa de reagentes e produtos ao realizar reações químicas em sistema fechado. Outro exemplo é a lei das proporções definidas, proposta em 1799 por Proust. Ele desenvolveu essa lei ao verificar que a composição em massa de substâncias puras é sempre constante. Para entender melhor o que isso significa, vamos estudar um exemplo. É possível produzir água, experimentalmente, a partir de gás hidrogênio e gás oxigênio. Em laboratório, se forem utilizados 10 gramas de gás hidrogênio e 80 gramas de gás oxigênio para produzir água em um sistema fechado, obteremos 90 gramas de água. Mas isso já era esperado, considerando a lei de conservação das massas de Lavoisier. Se repetirmos esse experimento com massas diferentes, 80 gramas de gás hidrogênio e 640 gramas de gás oxigênio, vamos obter 720 gramas de água. Ao verificar a razão entre as massas dos reagentes nas duas reações, percebemos que ela se mantém igual a 1/8. Isso significa que toda substância apresenta uma proporção em massa constante em sua composição. Essas leis permitiram grandes avanços nos estudos da matéria e, ao mesmo tempo, geraram novas perguntas. Com a consolidação da ideia de que a matéria era formada por átomos, os cientistas passaram a se perguntar como seriam essas partículas. O químico e meteorologista John Dalton propôs uma teoria para explicar a constituição da matéria. Em 1808, Dalton descreveu que os átomos compunham a matéria e seriam pequenas partículas esféricas maciças e indivisíveis. Este foi o primeiro modelo atômico. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas e tamanhos diferentes. Os elementos químicos são representados por símbolos compostos por uma ou duas letras, sendo a primeira sempre maiúscula e, se houver a segunda letra, ela será sempre minúscula. No caso dos 3 elementos químicos que utilizamos anteriormente como exemplo, o hidrogênio é representado por H, o carbono por C
e o oxigênio por O. Lembram-se de quando associamos anteriormente o gás hidrogênio ao gás oxigênio para produzir água? Bem, podemos dizer que a água é uma substância formada por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, certo? Quando átomos se associam, podem originar unidades chamadas moléculas. A molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Dessa maneira, podemos representar a molécula de água de uma maneira gráfica, utilizando letras e números que indicam, respectivamente, os átomos e a proporção atômica dos elementos hidrogênio e oxigênio, que constituem essa molécula. Chamamos essa representação gráfica de fórmula química. Repare que o índice numérico 2, que representa a quantidade de átomos de hidrogênio, é inserido após o símbolo H. Repare também que o índice numérico do oxigênio não é indicado, por ser igual a 1. Podemos utilizar esses recursos para representar moléculas de diferentes substâncias. O gás metano é o principal componente do gás natural. O gás metano é constituído por moléculas que contêm 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Assim, podemos observar que várias substâncias ao nosso redor são constituídas por moléculas. As moléculas podem ser formadas por diferentes átomos e podemos representar os átomos e as moléculas por meio de fórmulas. Assim, fica muito mais fácil estudar química. Até a próxima!